Meus amigos, tá difícil, né? Tá complicado, tá difícil digerir o que aconteceu ontem, cara. Eu ainda tô bem sem acreditar, realmente, sem acreditar no que aconteceu no jogo de ontem, tanto que você nem viu eu postar nada aqui no canal, porque eu fiquei realmente muito abatido com o jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, a eliminação totalmente injusta do Vasco, né, cara? O Vasco jogou para eliminar o Atlético Mineiro não jogou nada e conseguiu a classificação, né? Complicado. Agora, meu amigo, é virar a chave. O Vasco tem um campeonato brasileiro muito importante aí pela frente para se livrar do rebaixamento. Não é importante para ir para a Libertadores, porque isso já era. Ontem o Internacional ganhou do Grêmio, se distanciou mais ainda do Vasco. Uma situação que praticamente foi para o ralo, não tem a mínima chance do Vasco disputar a Libertadores em 2025. E agora é tentar se manter aí na Série A, tentar aí fazer 45 pontos para que pelo menos jogar uma competição internacional que será a Sul-Americana no ano que vem, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Vasco abriu mão até certo ponto, né? Que estava focado sim na Copa do Brasil. A gente viu os dois últimos jogos do Vasco deploráveis no campeonato, né, cara? O jogo contra o Juventude em São Januário, o jogo, principalmente o jogo contra o São Paulo, realmente dando mostras que o time, o elenco do Vasco estava totalmente focado somente na Copa do Brasil. Mas a gente sabe também que o elenco é muito limitado, né? Não é somente isso. Não era somente o Vasco se preocupar com a Copa do Brasil. O Vasco tem um elenco muito limitado, a diretoria do Vasco errou bastante nessa janela de transferência, tanto que você vê que apenas um jogador tenta aí fazer alguma coisa, alguma diferença nos jogadores que foram contratados, que é o Felipe Coutinho, né, cara, que fez o gol lá no jogo de ida contra o Atlético Mineiro. Eu vi muita gente criticando o Coutinho. Se não fosse aquele gol do Coutinho, cara, a gente já teria sido eliminado no primeiro jogo. Com certeza aí ainda tivemos uma oportunidade de tentar eliminar o Atlético jogando em São Januário, uma sobrevida dentro da competição. Mas para muitos torcedores ainda é muito pouco que o Coutinho vem mostrando, né? Eu ainda acho que ele precisa fazer uma boa pré-temporada. Acho que esse ano ele vai entregar isso aí. Ele não vai passar disso, vai entregar isso aí que ele vem entregando. Até chegar janeiro ali para ele fazer uma boa pré-temporada, enganar todo mundo no Carioquinha, assim como o Paê fez, né? Porque no Campeonato Carioca até o Galdames enganou geral, né, cara? É um campeonato que realmente não serve de base nenhuma, né, cara? Não tem sentido algum ainda estar existindo esse Campeonato Carioca. Mas ele vai servir aí para o Coutinho pegar mais ritmo, para o Coutinho se entrosar mais com os jogadores. Esperamos que o Vasco reforce esse elenco, muitos jogadores deixem o Vasco, porque não tem a mínima condição o Vasco manter boa parte desse elenco para a próxima temporada. Tem que fazer uma grande reformulação. Eu sei que não tem dinheiro, vai tirar dinheiro da onde? Vai ter que se virar, meu amigo. O Pedrinho assumiu a bronca, ele vai ter que se virar, vai ter que achar investidor, vai ter que fazer empréstimo, vai ter que contratar, porque senão o Vasco ano que vem é seríssimo candidato a lutar mais uma vez para não cair. O Paiva não parece que não consegue tirar mais nada desse elenco do Vasco. Ele será o técnico do Vasco em 2025. Acho pouco provável que o Pedrinho vá mandar o Rafael Paiva embora, a menos que ele engate uma sequência desastrosa de resultados aí no Campeonato Brasileiro e o Vasco lute até a última rodada, assim como foi ano passado, para não cair. Eu acho pouco provável que ele será demitido, acho pouco provável que ele não será o técnico do Vasco em 2025. Mas voltando no assunto do elenco, cara, o Vasco tem que sim melhorar muito esse elenco aí, mudar muita coisa. Porque ontem o Vasco fez um jogo ok, um jogo tranquilo, mas um vacilo, cara, um vacilo só foi fatal, porque também tinha qualidade do outro lado. Mas o que o torcedor ficou frustrado é que se tivesse um pouquinho mais de qualidade, se tivesse jogadores um pouco melhores ali, cara, o Vasco teria decidido a parada no tempo normal. Mesmo se o Atlético tivesse feito aquele golzinho ali com o Hulk, o Vasco já tinha feito 2-3 contra o Atlético Mineiro e já teria eliminado o Atlético já no jogo de ontem, cara. O Vasco estaria na final se tivesse um elenco melhor, se tivesse uma zaga melhor. Ontem o Léo Pelé foi ok, não teve nenhum problema com o cara, mas um vacilozinho ali na marcação, o Hulk acabou fazendo o gol, mas no jogo todo ele foi bem, mas não é um jogador confiável, né, cara? O Vasco tomou 2 gols lá na primeira partida por culpa dele. Se tivesse tido um zagueiro melhor, o Vasco teria se classificado aí para a final da Copa do Brasil, porque teria vencido o Atlético, sem os 2 gols do Atlético que o Léo Pelé entregou. O Vasco teria vencido por 1-0 com o gol do Coutinho, teria empatado São Januário e a gente estaria na final, né? Mas isso daí é mais incompetência da diretoria, na minha opinião. Com certeza, para quem investiu 10 milhões no Maxime Domingues, quem investiu 10 milhões no Jean David, teria que ter tido mais inteligência para trazer um zagueiro do que contratar jogadores reservas que sequer entraram em uma semifinal de Copa do Brasil, né? Isso daí é um erro grosseiro do Pedrinho, que queria tanto trabalhar no futebol do Vasco, ele trabalha no futebol do Vasco e fez essa loucura de trazer o Souza e o Alex Teixeira para o Vasco,
fez a loucura de gastar dinheiro com o Jean Davi, o Maxime Domingues, não tem como a gente nem avaliar o futebol do jogador, porque ele não tem oportunidades com o Rafael Paiva. Se o Paiva não dá oportunidade para ele, alguma coisa deve estar acontecendo nos treinamentos, né? Ou o Paiva tá fumando, porque não faz sentido nenhum, né, cara? Porque realmente o Vasco tirou o cara lá do futebol europeu de Portugal para tentar ser titular do time do Vasco após a lesão do Adson, e ele não ganha oportunidade nenhuma. Entra ali na ponta direita o Pumita Rodrigues, que não é ponta, é lateral, mas está jogando na ponta. Na ponta esquerda a gente tem o Emerson Rodrigues, que é um péssimo jogador, uma péssima contratação, e também entra o Ryan, que não faz nada no jogo, e até mesmo o Rossi, cara. É um absurdo, né? Infelizmente, a gente não sabe como que é os treinamentos aí do Maxime Domingues, mas o Rafael Paiva parece que não confia no jogador e tampouco também no Jean Davi, que ontem sequer colocou o chileno em campo, né? Com certeza, erros grosseiros da diretoria do Vasco, e custaram sim essa eliminação do Vasco aí na semifinal, porque se tivesse um time melhor, o Vasco seria campeão da Copa do Brasil e dava para ter feito um time melhor. Com pouco orçamento que o Vasco tinha, dava para o Vasco ter feito uma janela de transferências melhor. Marcelo Santana tem grande culpa também, ele é um péssimo diretor executivo, tá nítido isso para todo mundo. E o Pedrinho também, para mim, que eu sempre defendi aqui no canal, não vai ter como eu defender dessa vez, porque realmente ele é o maior culpado do Vasco ter feito uma péssima janela de transferência. Só o Coutinho se salvou, e o Coutinho quis jogar no Vasco, né, cara? Nem foi mérito da diretoria, o Coutinho que queria jogar no Vasco. Com certeza aí é complicado, mas contava muito com essa classificação até em termos financeiros, e o torcedor está sedento de títulos, confiou que realmente o Vasco seria campeão aí da Copa do Brasil, comprou a ideia dos jogadores, comprou a ideia da diretoria que o Vasco conseguiria assim lutar até o fim por esse título. Infelizmente o Vasco foi eliminado aí pelo Atlético Mineiro, e o que mais dói é que o Atlético não jogou nada para eliminar o Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo de ontem. A gente já vai entrar aqui no assunto aqui nos próximos jogos, a sequência, mas realmente, cara, é mais um desabafo. Eu não planejei nada desse vídeo aqui, eu só vim falar porque eu tô muito frustrado, muito triste mesmo. Chorei demais ontem não tinha condição alguma de gravar pós-jogo, tava com a cara toda inchada, porque fazia muitos anos que eu não vivia esse momento de alegria, um momento aí de ver o Vasco campeão novamente. Somente sofrimento com Série B. Quem acompanha aqui o nosso canal, a gente sabe, a gente pegou um monte de Série B nas costas, a gente tentando levantar o canal, mas o Vasco não ajudava, a gente tentando trabalhar aqui firme aqui para trazer notícias para o torcedor, e eu que muitas vezes sem querer trazer, pelo Vasco que está jogando Série B, pelo Vasco que está jogando ali, lutando para não cair de divisão, e dessa vez o Vasco lutou por algo muito grande aí, que era o título da Copa do Brasil. Infelizmente não deu, e eu senti bastante realmente, assim como outras pessoas, como muitos vascaínos aí sofreram. Muitos ficaram putos, até quebraram a televisão por aí, mas realmente o meu sentimento foi de muita tristeza, mais ou menos o que o Verratti fez, lógico, nem se compara, né, mas eu senti muito mesmo o jogo de ontem. Bom, cara, e já falando aí desses 45 pontos que o Vasco tem que fazer, os próximos jogos do Vasco aí, a gente vai trazer aqui agora que todos os jogos que o Vasco tem até o final da temporada, temos aí praticamente um mês e meio de jogos ainda do Vasco, ainda de Campeonato Brasileiro, né, cara? Um mês e meio aí para acabar a temporada e o Vasco refazer esse time para o ano de 2025, claro, mantendo alguns jogadores importantes, uma pequena espinha dorsal, mas o Vasco vai ter aí algumas finais pela frente, inclusive tem o Atlético Mineiro no meio, hein? O próximo jogo do Vasco será aquele jogo adiado contra o Cuiabá, que será na próxima quinta-feira, aí, no dia 24, às 7 horas da noite, será em São Januário. O Vasco vai ter aí a sequência de 2 jogos seguidos no Brasileiro em São Januário. Após esse jogo contra o Cuiabá, enfrentaremos o Bahia também em São Januário, na segunda-feira, no dia 28. Jogo aí às 9 horas da noite, um jogo muito difícil para o Vasco. Eu vejo muita gente somando 6 pontos aí contra Cuiabá e contra Bahia. Bahia é muito difícil, cara. Bahia é um adversário muito qualificado, por mais que não esteja em grande fase, mas tem grandes jogadores, o Vasco tem que abrir o olho. Depois temos somente o líder da competição, Botafogo, que será lá no Engenhão, certamente, lá ou no Maracanã. Esse jogo aí contra o Botafogo, a princípio, está marcado para o dia 6 de novembro, inclusive dia do meu aniversário. Depois o Vasco joga mais uma partida fora de casa contra o Fortaleza, no dia 13 de novembro. Depois vamos receber o Internacional, se o Vasco estiver bem na tabela, é confronto direto aí contra o Inter no dia 20 de novembro. Depois um jogo aí complicadíssimo também, que o Vasco não consegue vencer o Corinthians fora de casa, no dia 24 do 11. Já na reta final do Campeonato Brasileiro, vamos pegar o Atlético Goianiense em casa, em São Januário, no dia 1º de dezembro. Depois enfrentamos novamente o Atlético Mineiro, também em São Januário, no dia 4 de dezembro. E encerramos o Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Cuiabá no dia 8 de dezembro. Esses são os próximos jogos do Vasco. O Vasco precisando fazer 8 pontos para se livrar do rebaixamento em todos esses jogos, né? Esperamos aí que o Vasco conquiste esses 45 pontos mais rápido possível, que vier no campeonato será lucro
pelo que o time apresenta, pelo que o time não vem apresentando, né, cara? Porque são 8 jogos aí sem vitória, né? Deixa nos comentários quantos pontos você acha que o Vasco conquista, qual a posição que você acha que o Vasco ficará nesse final de Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é mais um desabafo mesmo, porque é um dia muito triste, tanto ontem e hoje foram dias complicados aí, estão sendo dias complicados, e esperamos que o Vasco mude isso a partir da quinta-feira, pelo menos amenize um pouco a dor do torcedor, né? Tamo junto, muito obrigado aí quem ficou até o final, é nóis.